Central de Notícias TV. A TV feita por você. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Franklin da Costa Lima. Ele é de Imperatriz e candidato a governador do estado pelo PCB. Franklin está agora em São Luís cumprindo uma agenda, mas ele tem agido em todo o estado. Franklin, bom dia. Prazer estar aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, e é um prazer estar aqui nos estúdios da Central de Notícias, dando essa oportunidade para todos os candidatos a apresentar suas propostas. Você fez a sua convenção quase de última hora, foi aí no dia 5, já não foi? No dia 4, dia 5 que vocês fizeram. Havia essa intenção da candidatura ou a candidatura foi uma estratégia de última hora, estratégia política de última hora? Então, a gente vem trabalhando ao longo dos tempos para lançar nossas candidaturas. Eu fui vice-candidato a vice-prefeito, eu fui candidato a vice-prefeito da cidade de Imperatriz na eleição de 2020, na chapa do companheiro Sandro Ricardo. Lançamos uma chapa própria naquele período, e a candidatura nossa foi sucesso lá em 2020, e o partido decidiu de forma unânime, através de convenção, no dia 26 de julho, a indicação do meu nome de forma democrática, uma candidatura coletiva, não é um projeto pessoal nem individual. E o PCB, além das eleições, ele vem atuando no dia a dia, na realidade concreta da luta dos trabalhadores, na luta pela moradia, na luta pela reforma agrária, na luta por melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, como saúde, educação, transporte e moradia. Franklin, quando se fala em comunismo, e você é do Partido Comunista Comunista Brasileiro, que deu origem ao Partido Comunista do Brasil, a gente tem há sempre uma aversão a isso e um certo temor. Há um temor já histórico, que justamente a oposição trabalha muito isso, com medo do comunismo, que o comunismo é um pavor. Como é que você pretende trabalhar isso e esclarecer para a população o que é o comunismo? O ex-governador Flávio Dino, ele dizia sempre que o comunismo está na Bíblia, de tratar a sociedade de forma igualitária. Como é que você trata isso? Então, o comunismo, ele é propagado pelos meios de comunicação de massa, pelo Estado, pela igreja, toda essa superestrutura ideológica, do Estado burguês, ele é propagado como uma coisa ruim, como comunista, comedor de criancinhas, que vai tomar a propriedade individual das pessoas. Mas o comunismo, a gente entendemos que é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu. O comunismo, na prática, ele nunca existiu. O que existiu foi experiência socialista. Em Cuba, na União Soviética, na Coreia do Norte, que alguns países deram certo e outros não, mas o comunismo na prática ele não existiu ainda, porque o comunismo é a última etapa do desenvolvimento humano. No comunismo não vai existir classes sociais, não vai existir propriedade dos meios de produção, e os trabalhadores, de forma associada, toda a riqueza que é produzida pelo conjunto dos trabalhadores vai ser distribuído de forma igualitária para que todos tenham direito à saúde, educação, transporte e moradia. No comunismo, o que vai reinar é a abundância e a felicidade humana. Nesse contexto que a gente atualmente se encontra, que é um contexto até de questionamento da própria democracia, como é que você pretende chegar até o povo e o povo entender? Você tem uma expectativa da população entender a sua mensagem do comunismo, dessa maravilha que seria o comunismo? Então, você fala? A gente trabalha muito a questão do poder popular, A principal bandeira no pleito vai ser a construção do poder popular. É a organização geral da classe dos trabalhadores se organizando nos seus locais de estudo, de trabalho e moradia, cobrando, denunciando o parlamento burguês para que suas condições de vida possam ser melhoradas. O capitalismo, ele não está dando certo. Ele não está dando certo porque só no Brasil é mais de 30 milhões de brasileiros na fila da fome. 60% dos trabalhadores brasileiros estão em trabalho precarizado. E os 40% que estão trabalhando
recebe os piores salários por conta das contrarreformas trabalhista, previdenciária, a lei das terceirizações que foi aprovada ainda no governo Temer. Então, todas essas medidas antipovo, a contrarreforma trabalhista, a contrarreforma da Previdência e a lei das terceirizações tem que ser revogada para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Você como candidato pelo PCdoB, o que seria então, pelo PCB, o que seria então o eixo principal de sua candidatura e qual seria a proposta central da sua candidatura e da candidatura do PCB? Então, a proposta central do Partido Comunista Brasileiro aqui no Maranhão nossa luta é para universalizar direitos, universalizar o direito à saúde, à educação, ao transporte, à moradia. Com a lei de responsabilidade fiscal que foi aprovada ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, com a PEC do congelamento dos gastos, a emenda constitucional 95 que foi aprovada no governo de Michel Temer, a reforma da Previdência que foi aprovada no governo Bolsonaro, e todas essas medidas de contenção de gasto para investimento no social, na saúde, na educação, tem que ser revogada. Só para dar um exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede que os estados e os municípios façam concurso público. Como é que a gente vai democratizar o acesso ao serviço público de saúde e de educação sem ter funcionários capacitados, concursados? E é uma forma também de combater a terceirização no serviço de saúde, porque a saúde ela tem que ser um direito de todos e de todas, porque a saúde é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Quando você aponta todas essas reformas e todas são políticas que vêm do Planalto Central, são políticas de Brasília, do governo da União e do governo federal. E como é que você destaca? O Estado tem condição de fazer uma proposta que tenha uma transformação da sociedade? Você acha que é possível fazer uma transformação da sociedade através de políticas do Estado? Sim. Do Estado, estou falando enquanto unidade da federação? Sim, revogando a lei de responsabilidade fiscal, revogando a PEC do congelamento dos gastos, revogando a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, revogando todas essas medidas antipovo, os estados e os municípios vão ter mais dinheiro para fazer concurso, construir hospital, construir postos de saúde, né, e outros equipamentos públicos. Então, os estados, não é que o Estado está quebrado, o Estado tem dinheiro. O problema é que os recursos do Estado estão sendo desviados para a iniciativa privada através do processo de privatização do serviço público por dentro, através das terceirizações. E aí o que acontece? Eles contratam uma empresa para administrar. O Estado constrói um hospital, constrói uma clínica, uma policlínica, constrói um posto de saúde e entrega para a iniciativa privada, contrata os trabalhadores da saúde, como médico, enfermeira, etc., através do processo de terceirização e quarteirização, com salários baixos, dos trabalhadores mal remunerados, e isso faz com que haja corrupção, porque o recurso público vai canalizado para o setor privado e isso gera corrupção. Quando você fala essas terceirização e dos governos atuais do Estado, você está falando assim de um primo próximo seu. O Estado teve sob o comando do Partido Comunista do Brasil, que é primo de vocês, né? Saído também lá do ninho do PCB, pelo um governador que era afiliado ao PCdoB. Então, por que não foi possível também implementar alguma dessas políticas propostas lá na raiz do PCB? Então, a gente condena essa política de conciliação de classe do PCdoB, né? Fazendo alianças com políticos burgueses, políticos puro sangue da burguesia, né? Essas alianças, a que está acontecendo a nível nacional com Lula, né, com o candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores, está fazendo aliança com o ex-tucano Geraldo Alckmin, né, um golpista que foi um dos que apoiou o golpe de 2016 para a retirada da presidente Dilma. E aqui no Maranhão está tendo essa mesma aliança, está repetindo essa aliança que está acontecendo a nível nacional, né? Então o partido tem sua candidatura própria, que é a companheira Sofia Manzano, e o PCB tem um programa
baseado em 10 eixos fundamentais para tirar o Brasil da crise, da fome, do desemprego e da carestia e da precariedade do serviço público. Então a gente condena essa política de conciliação de classe que não dá resultado de forma para resolver os problemas estruturais da nossa sociedade, seja a nível nacional ou aqui no Maranhão. Ao fazer essa condenação, o senhor também não colabora com essa ameaça à democracia, fazendo oposição a esse grupo que hoje está defendendo a democracia? A gente acredita que a democracia burguesa está sendo ameaçada pelo o projeto fascista aqui no Brasil, né? Nós temos na cadeira da presidência da República um miliciano, um fascista, né, que quer destruir até a democracia burguesa. A gente não defendemos a democracia burguesa, mas achamos que ela é importante, porque a democracia burguesa é um espaço, é uma arena para a luta de classe. É melhor ter alguma democracia do que não ter nenhuma, mas a gente não tem ilusão que dentro dos marcos da democracia burguesa possa resolver os problemas estruturais da nossa sociedade. Ontem houve um ato no país, em várias capitais, principalmente nas capitais, na defesa da democracia, que é a Carta à Democracia, que está circulando aí da Universidade de São Paulo, na Universidade do Largo de São Francisco. O senhor concorda com essa carta? Como é que você vê esse documento? Como é que você vê esse movimento de defesa da democracia? Então, a verdadeira democracia é a democracia operária. Porque a democracia que está aí é a democracia burguesa, é a democracia dos ricos. Então é uma democracia de fachada. Que democracia é essa que tem mais de 30 milhões de brasileiros na fila da fome? Que democracia é essa que o miliciano que está na cadeira da presidente da República fez com que morresse milhões, mais de 650 mil brasileiros por falta de vacina, através de sua política negacionista? Que democracia é essa que o povo está morrendo na fila dos hospitais por falta de uma cirurgia? Que democracia é essa que os direitos trabalhistas foram todos liquidados? Quebraram a espinha dorsal da CLT. Quer dizer, os trabalhadores estão aí jogados à própria sorte, vivendo de milhões de brasileiros e maranhenses vivendo de bico, de trabalho precarizado. Ou seja, as pessoas estão sobrevivendo. E aqueles que estão na formalidade estão recebendo os piores salários. Então, é uma democracia de fachada. Mas não é nessa própria democracia que o senhor está participando desse processo? A eleição não é um processo democrático? Como é que você enxerga, então, a eleição e esse espaço que o Partido Comunista tem? Então, a gente percebe que hoje, praticamente, as campanhas são financiadas com fundo público, né? Não é que não existe financiamento privado, ainda tem uma brecha para o financiamento privado. Só que mesmo as campanhas sendo financiadas, boa parte, a maior porcentagem sendo com recurso do fundo público, os partidos da burguesia, os partidos da ordem têm muitos recursos, milhões de reais para gastar na campanha, enquanto os partidos pequenos que não têm representante no Congresso Nacional fica com uma parcela insignificante do fundo eleitoral. Quer dizer, então, nesse sentido não há democracia, né? Porque o fundo público tem que ser igualitário, de forma isonômica para todos os partidos. O Partido Comunista já fez 100 anos. É impossível falar na história contemporânea do Brasil sem falar no Partido Comunista. O partido sempre tempo na vanguarda de luta a favor dos trabalhadores. Na ditadura civil-militar, 1/3 do Comitê Central foi assassinado, torturado. 1/3 dos militantes do Comitê Central foi torturado e assassinado. Muitos camaradas tombaram na luta, teve que se exilar, seu exílio político em outros países, na luta a favor da classe dos trabalhadores, pela democracia e na luta pelos direitos individuais e coletivos da classe trabalhadora. O senhor acredita que esse momento é um momento para discutir ideologia ou discutir as questões mais práticas da vida, como o emprego, desemprego, fome, essas questões? Como é que você pretende levar isso junto, essa mensagem? A gente tem que se preocupar com a necessidade mais imediata da população. Se a pessoa está com fome hoje,
ele não vai esperar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então a gente tem que se preocupar com a necessidade mais imediata da nossa classe. Principalmente, uma das coisas, um dos problemas mais candentes hoje na sociedade brasileira é a fome, né? Por exemplo, mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, em torno de 50% de brasileiros com problema de segurança alimentar. Então, isso é inadmissível que em pleno século XXI tenha pessoas passando fome, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de commodity agrícola, soja, carne bovina, frango, né, laranja, e tendo milhões de brasileiros na fila da fome. Então, é uma contradição. Então é o seguinte, é a prova que o agronegócio, ele não produz comida para a mesa do trabalhador, porque o agronegócio só beneficia os grandes acionistas na bolsa de valores, né, através dessas commodities agrícolas, né? Então a gente entende que o agronegócio, ele é sinônimo de fome, não é? E qual seria o setor, então, criador de desemprego e de combate à fome? A agricultura familiar. O Banco do Estado, o extinto Banco do Estado, o BEM, foi privatizado no início do ano 2000. E esse banco era de fundamental importância para desenvolver a economia do Estado, para ter crédito para investir na agricultura familiar, crédito de longo prazo em projetos estruturantes como a construção de habitação popular, crédito para os pequenos negócios, e o banco foi privatizado. Então o Estado precisa de um banco público, e no governo do PCB a gente vai recriar o Banco do Estado, porque a agricultura familiar que pode colocar comida na mesa dos trabalhadores de forma mais barata, com menos agrotóxico, e através da compra, o Estado e os municípios podem comprar esses produtos da agricultura familiar para fornecer para as creches, as escolas, os hospitais e outros equipamentos públicos, porque o agronegócio não é saída para resolver o problema da fome dos maranhenses e nem dos brasileiros. Frank, qual é a expectativa que você tem de resultado das eleições? Ao final, se pretende o quê? Lograr êxito ou pelo menos apresentar suas propostas, dialogar com a sociedade? Nossa principal bandeira no pleito de um governo comunista é levar a consciência de classe dos trabalhadores e das trabalhadoras, é levar o nível de organização da nossa classe. É o que chamamos de poder popular, né? Que é a organização geral da classe dos trabalhadores se organizando para que possamos mudar a correlação de força, que a correlação de força possa ficar favorável à nossa classe e não à burguesia, que é a classe dominante, que é a proprietária dos meios de produção e que controla o Estado, né? Porque o Estado é burguês, né? Então nossa luta é para destruir o Estado burguês a favor da classe dos trabalhadores. Frank Costa, obrigado por estar aqui nos nossos estudos, boa sorte. Central de Notícias, Henrique Borges de São Luís.